Olá, bem-vindos a mais um Millennium Talks, mais uma edição do nosso evento em parceria com o IBMEC, uma parceria em que agora inclui uma nova casa para o Instituto Millennium aqui no campus da Avenida Paulista do IBMEC. E hoje nós temos o prazer de conversar com Laura Miller Machado sobre um tema sempre importante, mobilidade social, uma janela para novas oportunidades. Laura, obrigado por estar com a gente. Vou fazer uma breve apresentação da Laura, que tem um currículo bastante robusto. Laura Miller Machado é professora no INSPER, ela é mestre em Economia Aplicada pela USP, especializou-se em geração, uso e comunicação de evidência para a melhoria de políticas públicas. Laura coordena os programas de pós-graduação em gestão pública no INSPER, foi secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, é conselheira do Pacto contra a Fome, coautora com Paz de Barros do livro Diretrizes para o Desenho de uma Política Pública para a Superação da Pobreza e atualmente também é colunista da Folha de São Paulo. Laura, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Diogo, pelo convite. Agradeço ao Instituto Millennium e ao IBMEC pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. Laura, eu queria começar essa conversa pedindo para que você nos desse uma visão bastante geral de qual é a situação atual da pobreza no Brasil. A gente ouve dados de fome, a gente ouve dados de desigualdade caindo no Brasil, programas sociais que mudam, desmudam, né? Teve Bolsa Família, Auxílio Brasil, Auxílio Emergencial também, a volta do programa Bolsa Família. E também, junto com isso, quais fatores que também estão juntos, que unem pobreza e desigualdade também à produtividade e à baixa produtividade do Brasil. Bom, acho que é importante começar dizendo que até 2016, dos anos 2000 até 2016 mais ou menos, o Brasil foi um exemplo mundial de redução da pobreza, né? A ONU tem uma meta de redução pela metade da pobreza para todos os países, né, que são monitorados pelos Objetivos de Desenvolvimento Social, os ODS, e o Brasil deu um exemplo para o mundo inteiro na redução de pobreza. E falando sobre pobreza primeiro, né? A diferença de pobreza e desigualdade é bem importante. Pobreza é definido como um conjunto de pessoas que estão abaixo de uma certa linha de pobreza. Essa linha de pobreza é definida por cada país, né? Cada país define o que ele chama de pobreza. E desigualdade é a comparação das rendas das pessoas, né? Quanto que a renda da pessoa mais vulnerável é diferente da renda da pessoa com maior renda. Então, em termos de pobreza, o Brasil teve uma trajetória belíssima. Então, o gráfico em si ele é uma queda livre até 2016. A partir de 2016, a gente teve uma mudança de trajetória. Então, de 2016 até 2019, esse grau foi subindo lentamente até o ano anterior da pandemia. Durante os anos da pandemia, 2020, 2021, ali tem uma certa instabilidade. Mesmo em 2022, o mundo inteiro fez transferências de renda massivas. Então, em 2020, a gente tem uma queda histórica na taxa de pobreza. Em 2021, isso volta a subir. Em 2022, isso volta a cair. Então, é uma trajetória um pouco confusa. Provavelmente ela tem um pouco a ver com a forma como a gente coleta os dados, né? Eu estou falando tudo isso com referência na PNAD. A PNAD tem 4 coletas por ano, então, e o auxílio, falando do Brasil, né? Ele oscilou um tanto, né? Tinha um mês que ele tinha um valor, outro mês que ele tinha outro valor. Mas se a gente tirar uma média ali, 2020 foi um ano onde a pobreza reduziu muito, 2021 ela teve uma subida histórica, e 2022 caiu muito de novo. Então, isso gera uma consequência muito importante, como que você perguntou de fome, para quem está em situação de vulnerabilidade. A gente está falando de transferências do valor nesse período da pandemia, o valor é entre 400, 600 até R$1.200, que são valores expressivos, né? Um valor importante. Para uma família que está em situação de vulnerabilidade, que fica abaixo do salário mínimo, tem uma renda baixa, você criar instabilidade gera um estresse muito grande. Então, uma família que tem renda per capita de R$500 por pessoa, se você fala para ela, olha, hoje eu vou te dar R$400, no mês que vem é 600, ano que vem eu não sei, depois não sabemos. Então,
O antigo Bolsa Família, até 2016, ele era completamente estável. O programa foi idêntico, variou a linha de pobreza um pouquinho, o valor subia um pouquinho para cima. Então, as pessoas podiam confiar que elas iam receber aquele valor. Os anos da pandemia foram completamente caóticos para todo mundo. O Brasil fez essa variação de valores, o mundo também fez. E isso gera uma insegurança em quem está em vulnerabilidade gigantesca. O que isso decorre, né? Como que isso se conecta? Em termos de volume, a gente nunca teve tanto recurso de transferência. A gente entregou para a população valores, assim, o Bolsa Família gastava em torno de 30 bilhões ano. Na pandemia, teve um ano só que a gente gastou 180 bi, né? É muito alto, são valores muito expressivos. Qual que é o desafio, né? O desafio é a instabilidade. Então, quando as pesquisas de fome perguntam para as pessoas, olha, você acha que você vai ter... você acha que você corre o risco de não ter o que comer no mês que vem? Elas podem ter respondido sim, não por estarem em situação de fome, mas porque a instabilidade que foi gerada gerou um estresse muito alto. Então, é muito natural, se você dá choques de renda nas famílias em vulnerabilidade, elas começarem a dizer que elas estão com medo. Insegurança alimentar é diferente de fome, né? Fome é insuficiência calórica. Insegurança é a sua segurança, igual sensação de segurança e violência, né? Segurança de fato. É a sensação dela se ela vai incorrer numa situação de não ter a suficiência calórica que ela precisa. Então, a gente tem várias contradições nesses últimos anos. Uma delas é índices super baixos de pobreza, índices altos, índices baixos. Um pico histórico de fome, ao mesmo tempo que a gente multiplicou as transferências por 6 vezes. Então, as coisas estão meio caóticas, né? Provavelmente, e essa é a hipótese, o que aconteceu? A gente transferiu muito recurso para as pessoas, só que a gente deu instabilidade, elas ficaram inseguras, começaram a dizer que estavam em insegurança alimentar, e estavam mesmo, afinal, ninguém sabia o que ia acontecer depois. Só que, na verdade, em alguns momentos a gente conseguiu alcançar todo mundo, como em 2020, como em 2022. Em 2021, não. Em 2021 a gente errou e não conseguiu entregar as transferências para quem realmente estava em situação de pobreza. Espera-se que a partir de 2023, caso o desenho do programa que a gente tem atualmente seja estável e ele passe segurança para a população de que isso vai permanecer, né? Não é um programa que vai dar choques, essa insegurança alimentar vai cair, a gente vai ficar mais próximo do que de fato é a fome, vai passar a ser fome, vai deixar de ser instabilidade. E se esse governo tiver um bom mecanismo de focalização, como a gente ainda tem 6 vezes o que a gente tinha no passado, o que eu particularmente espero é que a gente tenha 6 vezes menos o nosso melhor momento de pobreza, que foi lá em 2014. Então, a expectativa para agora é zerar a instabilidade. Espero que esse governo passe essa mensagem para as pessoas em vulnerabilidade. E se em 2014 a gente tinha 7% de pobreza, 6 vezes mais, sei lá, espero que chegue a 1%, porque recurso não está faltando. Você fala de 2014. 2014 foi um ano que depois o Brasil passou por situações econômicas. Como que olhar a economia como todo o Brasil e olhar também a pobreza, como que esses dois números se relacionam? PIB, pobreza e também desigualdade. Pensando do ponto de vista da política pública, as intervenções são muito diferentes de crescimento econômico, se aqui tem que ter muita intervenção, e pobreza. Então, para quem trabalha com política pública de pobreza, a única coisa que a gente pode fazer é ajoelhar e rezar para que o crescimento econômico aconteça. Porque no final do dia, nenhum país pode, não. O objetivo de todos os países, o artigo 6º lá, que tem todos os direitos sociais, ele estabelece, né, que as pessoas, é um direito social, trabalho digno e autonomia. Então, a gente gostaria que todos os brasileiros, todas as pessoas tivessem direito até a seu protagonismo, a sua autonomia, que tivessem inseridas no mercado de trabalho. Mas, para isso, tem que ter trabalho. Para ter trabalho, a gente precisa de crescimento econômico, de produtividade. O que a política de pobreza tem que fazer é, quando o trem sair, né, o vagão do crescimento econômico sair, tem um vagão lá que tem que estar acoplado nesse trem, ele não pode ficar parado. Aí o crescimento econômico, né,
leva os 10 primeiros vagões para frente e fica um parado lá atrás. O que a política de pobreza tem que fazer é amarrar direitinho esse último vagão no trem, de tal forma que a hora que o trabalho vier, o crescimento econômico vier, a pobreza vai estar acoplada e vai se beneficiar também desse crescimento econômico. O risco de você não ter uma... Então, existe uma política que é de crescimento econômico, que precisa ser feita, mas a política de pobreza é você garantir que, que os mais vulneráveis estão conectados nesse benefício que tem que acontecer, né? Nesse crescimento que precisa acontecer. Essa figura é muito boa, né? A transferência é você colocar mais suprimentos no vagão da pobreza, mas tem essa conexão também. Então, quais são as políticas em volta da transferência que conseguem fazer esse acoplamento, essa conexão do vagão da pobreza com a locomotiva do crescimento? Existe uma diferença grande entre alívio da pobreza e o que a gente chama de superação da pobreza, né? Ninguém vai conseguir buscar um emprego, trabalhar, se tiver com fome, se tiver sem um conjunto de direitos básicos, né? Então, a transferência de renda, ela é o alívio. Você entrega recursos para aquela pessoa completamente assistencialista, né? Você está entregando algo e, com isso é um fim em si mesmo, está previsto na Constituição, na nossa renda. É engraçado, ela chama Renda Básica Universal para os mais vulneráveis, o que quer dizer que ela não é universal. Então, a gente entrega a transferência de renda para os brasileiros mais vulneráveis, né? Isso é o alívio e um fim em si mesmo. Todo mundo tem direito a uma vida digna. Mas ela é também o primeiro passo para você caminhar para a superação. E por superação é o protagonismo, é a pessoa ser emancipada, se graduar e ter condições de gerar os recursos que vão sustentar ela própria e a família. Então, a política de superação, ela envolve uma série de mecanismos. Ela envolve, primeiro, você garantir esse primeiro passo, que é o alívio, que envolve transferência de renda, cuidar de serviços de saúde, então caminhar aquela pessoa, na verdade, a família inteira, né, aos serviços de saúde, colocar todas as crianças na escola, garantir que todo mundo tem os documentos, né, RG, CPF, às vezes tem muitas famílias em situação de extrema pobreza que não tem, e fazer uma discussão sobre capacidades. Caetano tem uma música que fala, né? O ser humano nasceu para brilhar, não nasceu para passar fome. Então é você entender o que aquela família tem de habilidade, de capacidade, o que ela pode, o que ela quer e o que ela gostaria de ter como trabalho. E o Estado estimular isso naquela pessoa. Às vezes a gente acha que política de superação de pobreza é igual qualificação profissional. Vamos fazer um curso de empreendedorismo. Na verdade, não é isso, né? Cada família tem um motivo diferente por estar em situação de vulnerabilidade. A política correta, a mais eficiente, não é uma que dá o mesmo tratamento para todas as famílias. É uma política que vai até a casa da família vulnerável, entende qual é o motivo daquela família não está conseguindo gerar sua própria renda. Às vezes, por exemplo, eu vi vários casos que a família cuidava de um idoso que estava em casa, então a pessoa não consegue sair para trabalhar porque tem que cuidar de uma pessoa mais idosa que está na casa. Você tem espalhado pelo Brasil inteiro o centro de CDI, o Centro Dia do Idoso. Aí o agente de desenvolvimento, né, a pessoa que cuida daquela família, ela pode orientar. Olha, existe um equipamento público onde os idosos estão bem cuidados, né? Tem refeições, tem atividades para eles, inclusive até esperar é bom para eles participarem dessa conexão social, né? Junto com a comunidade. E enquanto isso a pessoa pode trabalhar. Às vezes a pessoa já tem a qualificação, ela já sabe, já é manicure, já tem alguma atividade conhecida, ela não consegue ir trabalhar, né? Então, a política é você entender o que está impedindo, aqui é só um exemplo, mas o que está impedindo aquela família de gerar a sua própria renda e resolver esta causa, né? Uma vez que você já garantiu todo o alívio, que é a transferência de renda, o serviço de saúde, de documentação, de educação e por aí vai. Mas aí isso toca também numa outra armadilha que a gente parece ter, que é essa armadilha da produtividade. Então, o Brasil não parece conseguir converter anos adicionais de ensino em maior produtividade, como alguns outros países conseguem fazer. A região, também a América Latina, ontem mesmo saiu na The Economist uma matéria falando sobre o problema da produtividade na região da América Latina, que parece estar ficando para trás do resto do mundo. Que a gente saiu de ser
uma região que tinha uma produtividade maior do que o Sudeste Asiático, hoje é 40% menor que o Sudeste Asiático. Ontem causou polêmica também porque a revista chamou os trabalhadores latino-americanos de useless, né, de inúteis, depois mudou para a palavra frustrados. Mas o que está em volta desse mistério da produtividade que a gente não consegue capacitar as pessoas para se tornarem mais produtivas? Bom, falando sobre produtividade, acho que dá para pensar ela de 2 pontos de vista, né? Normalmente a gente pensa a política de produtividade como política educacional, né? Você estava falando sobre que o Brasil não consegue transformar os anos de escolaridade em trabalhadores mais produtivos, né? Pode ter 2 causas para isso. O Brasil aumentou nos últimos 20 anos, acho que aumentou em 4 anos o número de anos que as pessoas estudam, né? Anos escolares, que a gente fala. Então, a população brasileira, num passado recente, tinha 9 anos de estudo, recentemente passou a ter 12, mais ou menos. E isso não converteu em trabalhadores mais produtivos. O que será que está acontecendo? Será que os anos que os brasileiros estão passando na escola, falando de educação básica, eles não estão aprendendo? Ou será que o que eles aprendem não é útil para o mercado? Ou será que o mercado olha para essas pessoas que estão saindo da educação básica e que têm uma habilidade, porque afinal aprenderam algo, passaram anos lá, e o mercado não consegue se aproveitar dessas oportunidades, desse conhecimento, né? Será que o problema está no lado, né? Por que essa coisa não entrelaça uma na outra? O que é ensinado na escola, porque afinal está todo mundo ficando mais tempo na escola, e com o que o mercado precisa. Provavelmente isso vai nos 2 sentidos, né? Provavelmente a gente tem um problema curricular, que a nossa educação... Uma vez, um PB me contou que ele estava apresentando esse gráfico num seminário, e aí o gráfico é terrível, é assim, né? O Brasil só aumenta os anos de escolaridade, mas fica uma horizontal, assim, porque você não tem nenhuma consequência em produtividade, né? E ele estava apresentando, nossa, isso aqui é complicado, a gente está aumentando o tempo das pessoas na escola, mas não está gerando recurso nem para o país, nem para a própria pessoa, etc. Aí disse que no final foi um aluno lá para ele e falou: nossa, eu queria muito aprender como é que vocês estão fazendo isso. Daí ele falou: mas como assim? Não, porque a educação de vocês realmente não está a serviço do capital. Não importa quantos anos mais você ensina. Então, assim, acho que isso é um desafio importante, né? A educação tem que saber o que o país está precisando. Ela é um fim em si mesmo, tem competências básicas que precisam ser ensinadas, mas ela não pode ser completamente alheia ao que o mercado precisa. O mercado tem que sinalizar o que ele precisa. Ele precisa de gente que se comunique melhor, ele precisa de gente que saiba se portar, pelo menos, itens básicos no trabalho, e aproveitar o que as escolas estão produzindo, né? Essa briga escola-capital, ela não é boa para ninguém. Não é boa para o professor, que tem um desempenho ruim, não é boa para o aluno, que precisa trabalhar, não é boa para o mercado, que precisa de gente que trabalhe. Então, acho que está na hora da gente abrir um diálogo entre o ensino médio e o trabalho. E falando sobre desigualdade, não só no Brasil, mas no mundo, né? Recentemente, a gente viu números mostrando que a desigualdade medida pelo índice de Gini caiu de 69 em 2000 para 60 em 2018, e ainda mais, caiu ainda mais hoje, o que mostra que o mundo estaria mais igualitário do que em qualquer momento desde cerca de 1875. Como que a gente pode entender esses números e quais seriam os fatores por trás dessa queda? Se a gente pegar enfim, se o mundo decidir jogar dinheiro de um helicóptero por um monte de gente, a desigualdade vai cair, né? Eu acho que nesses anos da pandemia, bem intencionados, a gente acabou fazendo transferência de renda para todo mundo. Quando você transfere renda, se você jogar do helicóptero, tem um décimo que vai cair ali nos 10% mais pobres. Como a renda deles é muito próxima de zero, e a gente fez transferências massivas, e aí eu tô falando do mundo, é esperado que essa desigualdade caia. Eu não sei se ela vai persistir no pós-pandemia, né? Eu não sei se o que a gente fez até agora vai conseguir continuar impactando os nossos indicadores de desigualdade.
Eu acho que o Brasil, por exemplo, falando especificamente do Brasil, a gente aumentou consideravelmente o valor dos nossos benefícios e a gente ficou neles. Os R$ 600 é isso, né? A gente não abriu mão como país durante a campanha. Todos os presidenciáveis disseram, né? Não vão reduzir os 600 para menos do que 600. Então, em parte, isso é consequência da decisão de transferência de renda que a gente sempre quis ter uma transferência melhor. A questão é, a gente tinha 30 bi para isso, falando do Brasil, e isso vale para o mundo inteiro. Hoje a gente tem 180 bi, 6 vezes mais. Eu acho que com 180 bi, o Gini tinha que cair 6 vezes. Então, se ele não caiu muito mais, dado que a gente tem muito mais recursos, é estranho. Eu acho que, como sociedade, a gente deveria estar cobrando mais. A pobreza tinha que estar muito baixa. E o Gini tinha que cair infinitamente mais. Olhando globalmente, imagino que grande parte desse resultado veio do sul, do sudeste e do leste asiático. Não tem coisa aí para a gente aprender também com outras regiões do mundo que eles estão fazendo certo e a gente poderia também copiar? Focalização, né? Eu me lembro, durante a pandemia, a Inglaterra mandava por WhatsApp o momento que as pessoas tinham que seguir para vacinação, ou que tinham que pegar as transferências lá, que eram de 1.200 libras, né? Então, eu acho que a América, né, o Sul global como um todo, tem menos, focaliza pior do que o resto, né, do que os outros países. Então, acho que a gente poderia, e a gente tem mecanismo para isso. Um homem já foi para a Lua, né? A gente consegue fazer mapas de onde estão as pessoas que precisam receber transferência. Tem países que fazem isso com mapas, né? A gente aqui está usando um instrumento autodeclaratório. Todo mundo que vai até um CRAS, um atendimento de assistência social, diz que tem uma renda 0, renda 100, ele passa por um critério de checagem que é falho, não é, enfim, tem uma checagem, mas ele pode ser aperfeiçoado infinitamente. Me preocupa, em especial, as pessoas que não se pronunciam. O Betinho, para quem não conhece o Betinho, uma figura muito importante da fome no Brasil, a figura mais emblemática que batalhou muito por esse assunto, ele falava isso, né? A maior dor é muda. Então, quem está numa situação muito complicada, a pessoa não se pronuncia. Eu não sei se a gente está indo atrás delas para zerar essas situações. Eu acho que outros territórios estão. A gente aqui ainda não faz busca ativa. Ou faz muito menos do que deveria. Né? Acho que isso é uma coisa... E o Brasil já fez. 2014, os anos áureos ali da redução da pobreza, da redução... E por redução da pobreza eu quero dizer uma redução estável, né? 2012, 2013, 2014, a gente fazia isso. A gente ia atrás, a gente sabia quem era que estava naquela situação e acoplava no sistema. E olhando ainda para outros fatores relacionados à pobreza, como você vê a relação entre violência e pobreza? Digamos que se tivesse uma mágica, uma tecnologia que conseguisse reduzir o índice de homicídio no Brasil de 40 por 100 mil para 4, assim, uma ordem de magnitude. Como que você veria que isso poderia impactar também na desigualdade e na pobreza no Brasil? Eu não conheço profundamente a literatura de violência, eu confesso. Elas são muito separadas. O que eu aprendi, mas vai ser imperfeita a minha resposta, eu não conheço isso em profundidade, é que a violência tem um quê do... Ela não é... Ela é influenciada, com certeza, pelos indicadores sociais, pela condição das pessoas, mas ela tem um quê de aprendizado. Então, no Canadá ou na Europa, se a pessoa comete um crime, ela tem uma consequência muito rápida e direta. Então, tem um aprendizado cultural coletivo de que você não pode praticar aquela ação, né? Em outros territórios onde você tem muita violência, o Ceará, por exemplo, tem esse drama, né? Ele vem reduzindo muito fortemente os seus indicadores sociais, né? Melhorando todos eles, estou querendo dizer, a alfabetização melhora, o ensino médio está melhorando, os indicadores sociais também, de pobreza, de vulnerabilidade, só que o crime não. Acontece a mesma coisa em Pernambuco e no Alagoas. Então, provavelmente,
isso é decorrente de uma falta de ação, de uma consequência em decorrência da ação de violência. Então, a política de violência, ela envolve um quê preventivo, que aí é tudo via indicadores sociais para a pessoa não entrar nesse sistema ilegal, a menos, enfim, né, reduzir a atratividade de um sistema paralelo que, pelo menos a princípio, dá um benefício maior. E quando isso acontecer, você atua, pune. Isso vai gerando um aprendizado, como população, como sociedade, de que aquilo não é bem-vindo. Você simplesmente reduzir os indicadores, a gente já sabe que, infelizmente, não impacta como a gente imagina, né? No homicídio, violência, em crimes mais graves. Então, é uma ação conjunta de áreas sociais com justiça. Né? E olhando para uma outra área ainda, mais longe ainda do que a violência, o sistema tributário brasileiro, né, que é um dos temas quentes nesse momento. Como que o sistema tributário brasileiro também contribui para a desigualdade de renda no Brasil? Teriam reformas tributárias que seriam necessárias também que a gente deveria fazer para o combate à pobreza e desigualdade? Sem dúvida nenhuma, não tá. Qual é o sentido da gente colocar o imposto sobre as pessoas, para os produtos todos, mesmo que aquela pessoa não caia na faixa de imposto de renda, impor às famílias impostos sobre alimentos, sobre os itens que ela tem que comprar, e o imposto do capital ser completamente diferente, né? Isso acaba gerando uma redução da renda desproporcional, né? Então, eu acho que a gente precisava, como sociedade, repensar que carga tributária que a gente está querendo colocar em cada faixa de renda do país. Em especial, o imposto de renda, acho que talvez tem muito, não é muito a minha área, né? Mas tem muito a melhorar. Mas existem outros tipos de taxações que a gente precisava torná-las mais justas, né? O tal da discussão do imposto horizontal, né? O imposto vertical. E qual que é o papel que a gente pode esperar? Estou pensando muito se você é otimista ou pessimista com relação a isso. De tecnologia, transformação digital, também para combate à pobreza. Você vê isso como ferramentas que podem aumentar a desigualdade, por exemplo, no Brasil? Você vê isso como algo que pode ser uma oportunidade também para a gente reduzir a pobreza e a desigualdade? Você fala o impacto nos postos de trabalho? A revolução, por exemplo, do mundo do trabalho por causa da revolução digital. Está em curso ainda, né? Talvez esteja até no começo. Eu acho que o mundo passou por transformações tecnológicas ao longo de toda a sua história, né? A Revolução Industrial tinha essa discussão também lá muitos anos atrás. Então, acho que a gente passa de tempos em tempos, talvez cada vez com mais frequência, por revoluções e revoluções que são muito bem-vindas no mundo do trabalho. A qualidade de vida das pessoas ao longo do tempo só está subindo, né? Ela não está piorando, ela está melhorando. Se você olhar como um todo, o pacote todo, né? Eu acho que as acomodações que são necessárias, acomodações precisarão ser feitas, né? Você troca o tipo de trabalho, você troca o tipo de habilidade que as pessoas têm, isso vai modificar e vai evoluir ao longo do tempo. Então, eu não vejo uma guerra em curso, como talvez algumas pessoas enxerguem. Quando eu estava vindo aqui para o BMEC hoje, acho que eu comentei isso com você, o asfalto está todo destruído, as paredes estão todas pichadas aqui na cidade de São Paulo, pelo menos as que eu passei hoje, né? Não está faltando trabalho. Aqui talvez alguém vai dizer, não, mas isso é um emprego público, né? Porque você falou do asfalto, falou de não sei o quê. Não sei, algumas das casas que estavam depredadas que eu passei eram casas, provavelmente não são públicas, né? São casas de proprietário. Então você tem uma infinidade de coisas para cuidar. E aí eu estou usando o que eu vi hoje, né? Eu acho que se você, por exemplo, pensar na mudança demográfica que a gente está passando, cada vez mais a população está envelhecendo. Os serviços todos de geriatria, eles são intensivos em mão de obra de uma forma colossal. Então, ao mesmo tempo que a gente passa por essa revolução
digital, tecnológica, a gente está vivendo uma outra coisa que a gente fala quase nada, que é a mudança demográfica acentuadíssima que o Brasil está passando e que vai demandar uma quantidade de tipos de trabalho, de serviço, que talvez seja do mesmo tamanho, né? Mas aí isso quer dizer que as pessoas que estão perdendo trabalho para a tecnologia vão ter que tombar para terem um tipo de trabalho de cuidar de idosos, de cuidar. Não é uma mudança simples, são mudanças que vão envolver qualificação profissional, reposicionamento no mercado de várias pessoas. Então, acho que a gente sempre tem que estar aberto, e aí eu falo por todos nós, né, a mudanças do mercado de trabalho. A gente estava aqui, antes de começar essa discussão, falando sobre professora. Eu sou professora, eu dou aula, e a gente estava comentando aqui que hoje existem outros profissionais que estão dando aula para os alunos, né? Eles são qualificados de uma outra forma e dão aula. Então, para mim também tem uma mudança, talvez, em curso, né? Correção de provas com o ChatGPT, tem uma mudança muito grande. Eu tenho que me adaptar. Eventualmente, a profissão de professor pode mudar completamente, eu não me adapto, eu vou para outro mercado. E acho que isso vale para todo mundo, né? E é bem-vindo que isso aconteça sempre. Hoje a tecnologia, ela traz a revolução industrial, não sei qual vai ser o próximo. O importante é a gente ter em mente que o mercado não vai ser estável para todo mundo, né? Provavelmente ele vai impor a todos nós mudanças que são bem-vindas. E política habitacional, como que você avalia um Brasil que tem aí um déficit habitacional de mais de 5,8 milhões de moradias? Alguns estudos em países envolvidos olham para as restrições à construção e a escassez habitacional como um fator muito significativo para a pobreza e desigualdade. Como que você vê essa situação no Brasil? Déficit habitacional. Eu acho. A gente olha a questão habitacional como um equipamento, não como um serviço. Do ponto de vista da pobreza, eu sempre achei isso um pouco esquisito. Então, quando você está falando de política pública, será que a política pública de habitação ela é um aluguel social que envolve o governo dar subsídio para as pessoas em vulnerabilidade, para elas terem pagarem a sua casa, ou envolve a pessoa ter uma propriedade? O que a gente quer como... Eu acho que tem essa confusão na política habitacional da diferença de política habitacional é serviço ou ela é propriedade, né? Eu acho que isso precisava ser bem discutido. Do ponto de vista da pobreza, qual é o sentido da gente querer entregar uma habitação para uma pessoa em vulnerabilidade versus a gente apoiá-la com parte do pagamento do aluguel, né? Eu acho que, claro, as pessoas têm sonhos, o sonho da casa própria é um sonho, né, enfim, muito comum, mas eu não sei o quanto que isso é algo que a gente deveria ter como prioritário. Com certeza, uma habitação digna, uma moradia salubre, todo mundo tem direito. Mas agora, a política habitacional, ela envolve uma série de outras questões importantes. Por exemplo, um dos grandes desafios lá do Minha Casa Minha Vida era, uma vez que a casa era entregue, se eu não me engano, 1/3 delas, o próprio proprietário da casa vendia e voltava para o lugar onde ele estava morando antes. Então, uma das coisas que a política habitacional precisa considerar, pensando nos vulneráveis, é que a do Flow mostra isso de forma muito clara, né? As pessoas em vulnerabilidade têm um grau de solidariedade muito alto. E elas dependem de uma rede de conexão para viver. Então, o lugar, o capital social daquela pessoa, onde ela está inserida, importa e muito. A gente chegar como governo e falar, ó, vou te mudar para lá, não funciona. Simplesmente a pessoa ela pode fazer usufruto disso, depois ela vem de volta, se ela depende daquele território. E isso é amplamente documentado. Então, eu tenho dúvidas. Parece que a política ótima ou você tira todo mundo, coloca num lugar e reconstrói ali e devolve as pessoas para esse mesmo território, ou a gente pensa outros caminhos, né? Que são muito mais arrojados, que envolve aquela pessoa
não depender tanto dos vínculos comunitários que ela cria ali. Eu não sei se isso é uma boa ideia. Então, política habitacional pensada para as pessoas em vulnerabilidade é uma coisa muito mal resolvida, que a gente não tem sucesso aqui, né? Porque, por conta disso, não adianta a gente achar que você quebrar o capital social dessas pessoas faz com que elas não abrem mão disso nem por uma casa. E é muito simples, quando você escuta as histórias, elas são, não, mas o meu vizinho cuida da minha filha enquanto eu vou para o trabalho, que eu vou para a escola, ela muda de casa, ela não tem alguém que confia para deixar o filho, não consegue mais trabalhar, acabou. Então, eu acho que faz mais sentido a gente pensar a rede de serviço como um todo para essa população do que uma política habitacional de propriedade. Me parece uma ideia não eficiente, assim, pensando. O quanto que o Brasil sofre por causa da nossa geografia? A gente tem uma população muito concentrada nas costas. A costa brasileira é muito assentada, muito montanhosa. Isso dificulta infraestrutura, dificulta transporte, dificulta a governança, né? Os morros são menos governáveis. No passado, 100 anos atrás, até um pouco menos, tinha uma visão de você aplanar as cidades. No Rio de Janeiro, isso aconteceu. Como que você vê que, eu acho que em outros países também com esse desafio, a Colômbia seria um deles, como você vê esse desafio geográfico também na pobreza brasileira? Curiosamente, a pobreza no Brasil ela está centrada nas cidades. A nossa política de inclusão social no âmbito rural ela é muito mais eficiente do que a no ambiente urbano, né? Vide os moradores de rua, que estão crescendo uma taxa acho que de 6% ao ano, e agora na pandemia também deu um boom muito alto. Então, a gente parece que tem um sucesso como política social de cuidar das pessoas em vulnerabilidade no campo, e a gente não está tendo sucesso nas cidades. A maior parte das pessoas que passam fome no Brasil hoje estão na cidade de São Paulo. É chocante, né? Pelo menos eu acho. Por que isso? A gente tem programas muito bem avaliados de inclusão da área rural. O Pronaf é o Programa de Apoio à Agricultura Familiar e também o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Todas as pessoas que moram no campo, que trabalham com agricultura familiar, que é bem típico uma família que está em situação de vulnerabilidade, ela tem um apoio técnico para produzir mais. Então, ela tem programas federais que apoiam com crédito e orientação de como que você faz para a sua produção ser a mais efetiva possível. Ao mesmo tempo, a gente tem um programa que compra essas produções das famílias em vulnerabilidade e entrega para a escola. Então, a gente tem um arranjo ali que facilita a produção no campo, a compra disso e o de fato consumo. Isso não é desperdiçado, vai para as merendas escolares. Hoje, a política de inclusão ao trabalho nas cidades, ela, enfim, ela muda de cara muitas vezes, ela não é bem estabelecida, então a gente não diria que o nosso problema tem a ver com a geografia, ele tem a ver com o sucesso de algumas políticas ou não. A política de inclusão urbana, a gente já tentou fazer qualificação profissional, porque achando que a pobreza na cidade é mais fácil de você incorporar, não deu certo. A gente já tentou intermediação de mão de obra, o poder público foi intermediação, não deu certo. Então, acho que está na hora de a gente parar e pensar o que a gente vai fazer com essas pessoas aqui na capital mesmo, que é a cidade mais rica do país, é o terceiro maior orçamento, né? O maior do federal, o segundo maior do governo do estado, a prefeitura de São Paulo, o terceiro maior orçamento, se eu bobear, da América Latina, não sei só a nível do Brasil. E a gente não é dinheiro. Acho que é qualidade da política pública mesmo. Fala um pouco sobre desigualdade de gênero. Quando a gente olha para o famoso wage gap, a disparidade salarial entre homens e mulheres, uma parte disso parece vir de mulheres sendo menos remuneradas pelo mesmo trabalho, outra vindo de mulheres acabando em empregos ou cursos ou interesses também que remuneram menos. Como que você avalia essas duas proporções nessa disparidade de gênero? Gênero
Eu espero que não aconteça com os nossos desafios de raça o que acontece com o gênero. Pensando na desigualdade, né, de salário, que foi por onde você começou a sua pergunta, hoje as mulheres já têm um número, né, uma qualificação profissional superior à dos homens. Mas elas têm em torno de 30, 40, não, 30, 40%, uma remuneração 30, 40% inferior à dos homens, né? Quando a gente pensa em número de horas trabalhadas, em equiparação de qualificação, isso tudo está equacionado. Parece que a desigualdade de gênero é uma desigualdade do tipo estrutural. E ela começa lá na família. Então, na organização do trabalho da casa, dentro das famílias, eu não estou falando no âmbito do trabalho, primeiro estou falando no âmbito da família, já existe uma desigualdade de distribuição do trabalho. Então, entre homens e mulheres, as mulheres acabam ficando com a boa parte do trabalho, que é um trabalho, né, doméstico. Isso gera uma reflexão, uma implicação automática para a posição dos gêneros no trabalho. Então, desde coisas mais simples, a mulher vai estar mais cansada, ela vai ter menos demanda para fazer, por exemplo, as conexões sociais, que são importantes, né? No trabalho, ela tem um espaço de tempo mais restrito, e isso, quando você junta essa dinâmica, né, que está pesando em cima mais do gênero na família, as barreiras invisíveis do trabalho, a mulher é duplamente penalizada, né? Porque assim como dentro de casa ela está carregando um piano maior, o trabalho olha para ela também com mais ressalvas por inúmeras razões que a gente conhece, né? Da gravidez, a ressalva de que ela vai se empenhar menos de fato, né? Por conta da atribuição doméstica que ela já tem. Então, o gênero ele tem que ser um tipo de política completamente transversal e uma discussão que começa na família. Ela não começa necessariamente no trabalho. Eu acho que se a gente conseguir reorganizar o trabalho dentro das famílias de uma forma mais igualitária, né, se a política pública atuar ali, isso vai ter um reflexo bem positivo nas desigualdades salariais, né? Que daí a gente vai começar a olhar para as mulheres não como algo que vai voar e vai parar, né? Isso é uma parte da história. Tem a outra parte da história que é o ambiente de trabalho. Não sei se vocês já viram essas pesquisas que a gente consegue ver que não é que as mulheres não alcançam posições de liderança. Às vezes elas alcançam, mas elas não conseguem permanecer. Então, o número de mulheres que chegam lá e saem é muito alto. Por que elas estão saindo? Por que elas estão se desligando, ou trocando, ou saindo dessas posições? Tem muito a ver com a questão familiar e o ambiente. Então, o ambiente, para uma mulher em posição de liderança, ele é muito adverso. Não é um ambiente, não vou nem chamar de acolhedor, né? Que eu não sei se uma posição de liderança acolhedor é um bom nome, mas ele não está adaptado para receber pessoas de outro perfil. Então, eu acho que a questão do gênero, enfim, ela é bem cultural. Ela já provou que não tem nada a ver com qualificação. Ela é como a gente se organiza como sociedade. Como a gente distribui o trabalho na família, como que a gente olha para as mulheres. E os ambientes dessas posições de liderança são também completamente reserva de mercado, de alguma forma, né? Mas aí eu falei do gênero, você perguntou alguma outra coisa. Fui longe. Eu estava perguntando o quanto que você vê a proporção como sendo uma proporção talvez mais estrutural e até mesmo de mulheres recebendo salários menores, desempenhando mesmas funções, e o quanto que vem também de mulheres acabando fazendo cursos ou tendo interesses ou buscando profissões que remuneram mais baixo também. Eu acho que aí já é achismo, né? Eu acho que o que tem os dois movimentos, né? A sociedade espera daquelas mulheres que elas façam, espera das mulheres que a gente faça uma série de atividades domésticas que recaem sobre as mulheres e, portanto, as mulheres, por opção e também por conta dessa expectativa, elas optam por trabalhos mais flexíveis. Não são trabalhos que, se você olhar o tipo de serviço das mulheres, são autônomos e de serviços. Manicure, ela consegue determinar mais ou menos o horário que ela vai trabalhar, quando ela vai entrar, e se ela precisar de cancelar,
Isso não gera uma perda, por exemplo, que um trabalho CLT presencial vai gerar para ela. Então, existe um movimento das mulheres em busca, não diria de menos remunerados, mas com mais flexibilidade e com mais autonomia. Isso deve ter alguma consequência de renda que eu não conheço muito bem, mas eu acho que isso tem essa origem lá atrás, de que é esperado dela a incorporação dessas atividades todas, né? Eu não sei se a gente conseguir fazer dentro das famílias uma distribuição de trabalho melhor, se isso permanece. E inclusive para os homens, eu não sei, assim como eu não sei se todas as mulheres querem absorver todo o trabalho doméstico, se os homens querem ficar sem nenhum trabalho doméstico ou nenhuma proximidade com os filhos. Isso tem reflexões, por exemplo, no nosso o ambiente legal. Qual é o sentido da gente dar uma licença paternidade para os homens de 5 dias corridos e para as mulheres de 2, 3 meses? Está escrito na lei que os homens não podem, né? Eles não têm direito a gozar de uma licença paternidade decente, né? Então a gente está ensinando via legislação que os papéis são desiguais. Os homens ficam 5 dias corridos e as mulheres 2, 3 meses, né? Isso definitivamente precisa ser melhor distribuído. Você não precisa nem distribuir isso de uma forma. Você pode delegar essa decisão para o casal, né? Olha, vocês decidem como vocês vão dividir os 2, 3 meses, ou você dá um tempo mais igualitário para um para o outro. Então, acho que a gente vai treinando as pessoas para olhar os cuidados da família de uma forma muito viesada. E isso vai refletindo em tudo. Reflete no trabalho, reflete nos próprios cuidados da família e por aí vai. Obrigado. Eu tenho mais perguntas, mas eu queria já aproveitar que a gente tem um grupo muito qualificado aqui também e abrir o microfone para quem quiser fazer alguma pergunta. Então se preparem, eu vou fazer mais uma e a próxima vocês se preparem. Já pegando um gancho no que você falou, você vê então que o movimento que a gente está vendo de maior home office, horas mais flexíveis, uma tendência que deveria impactar positivamente nessa disparidade de gênero? Deixa eu pensar. Acho que não. Porque o trabalho à distância parece que ele tem uma característica de alta qualificação. Não sei se vocês já viram esses estudos, né? Parece que quem consegue fazer home office não é o trabalho tipo serviço, é o trabalho braçal. Ele é o trabalho altamente qualificado, de quem tem ensino superior. Se isso for verdade, a qualidade do que a pessoa está fazendo ali no home office importa. Então, se você libera um home office para uma família que tem lá um casal com filhos pequenos e em casa quem vai cuidar das crianças da casa continua sendo a mulher, isso vai impactar exclusivamente ela, né? Isso vai impactar na qualidade do trabalho dela automaticamente, de maneira desigual. Então, um casal que performa igual, um que cuida da casa toda e o outro não, o que não cuidar, seja ele homem ou mulher, vai ter uma ascensão profissional muito mais, provavelmente, né, mais constante, muito mais arrojada. Então, acho que depende. Eu acho que esses trabalhos têm uma característica específica, que com certeza não dificulta, mas se você não organizar a estrutura familiar, vai cair no mesmo lugar, eu acho. A gente tem uma pergunta. Tudo bem? Você falou de PNAD, né, de emprego, e também como o Bolsa Família, né, ele pode garantir para as pessoas meio que uma estabilidade para conseguir mudar de patamar, né, tipo, ter a mobilidade social. E eu queria saber, assim, desse ponto de vista, o quanto partiria das empresas mesmo, né, para o investimento das empresas na educação e na reinserção, né, das pessoas que para subir na mobilidade social, né? Tipo, conseguir qualificar a empresa, né? Não necessariamente os órgãos públicos, mas as empresas conseguirem investir também nas pessoas para conseguir mudar de faixa. Olha,
Pensando do ponto de vista de quem está em situação de vulnerabilidade, normalmente são pessoas que estão no mercado informal. Então, a gente tem metade da nossa força de trabalho no mercado informal, são eles, né? O que eu acho que deveria ser a atuação das empresas, que é a sua pergunta, né? Eu acho que nenhuma. Eu acho que elas têm que cuidar de ser absolutamente produtivas, bem-sucedidas, e abrir postos de trabalho. Eu acho que é papel do governo, e aí é um papel público, garantir que as pessoas não têm condições básicas para ocupar essas vagas, atribuição do poder público, né? Então, a atribuição do poder público é garantir que essas pessoas tenham uma renda mínima, que elas tenham acesso a serviços de saúde, de habitação, quando possível, de educação, e elas estejam preparadas para ocupar essa posição. Eu acho que a gente tirar as instituições das suas funções vai gerar uma disfuncionalidade como um todo, né? Deixa as empresas cuidando da produtividade, o mercado aquecido, o crescimento econômico voando, e deixa o poder público. O poder público tem que ser capaz de qualificar essas pessoas e engatá-las. Mas quem cuida do trem, que vai sair, tem que ficar olhando para o trem. Senão a gente cria uma coisa disfuncional. Outra coisa que a gente pode fazer, mas aí também o poder público, é voltar para a conversa de tributação e ambiente de negócios, né? A gente tem um ambiente de negócio completamente... em se pensando na atuação... mas aí não é empresa, né? Em se pensando na atuação para as empresas, o que a gente tem que fazer é sempre facilitar o trabalho delas e garantir que elas tenham um ambiente para voar por conta, né? Por isso que essas políticas são, em certo sentido, separadas. Tem um grupo de pessoas que tem que pensar lá para o trem andar, e tem um grupo de pessoas que tem que pensar como é que você engancha esse grupo nesse trem, né? Se a gente trocar de papéis, normalmente não dá certo. Quando o setor privado vai fazer, acaba fazendo filantropia, né? Ele não olha as coisas como emancipação, acaba fazendo transferência pura e etc. Não que seja mal, é bem-vindo, pode fazer, nada contra. Mas a filantropia não tem o poder de tirar os 10%, os 20 bilhões de pessoas que estão em extrema vulnerabilidade hoje, né? E quando a pobreza se mete a fazer coisa de trabalho, dá tudo errado. Porque daí faz curso de coisa que não existe mais, não entende do negócio, né? Não sei se vocês já visitaram assistência social, ela se mete às vezes a fazer qualificação profissional. Aí qualifica a pessoa para vender guardanapo. Não gera um trabalho manual, que talvez com uma carreira de terapia ocupacional funcione, mas como geração de renda, não. Então, eu acho que as pessoas têm que ficar cada um na sua posição, e a pobreza cuidar de não se meter a fazer qualificação profissional e sim acessar todos os serviços que já estão postos e enganchar essas pessoas no trem. Muito bom. A segunda pergunta aqui. Eu queria te fazer uma pergunta e ver a sua opinião. Em relação à grande pobreza, como você disse, está aqui na cidade grande, eu vejo muito, assim, trabalho a gente tem, como você falou, que viu os muros e tal, só que aqui eu acho que tem muita doação. Sempre alguém do lado que doa. Isso não torna eles menos à vontade para poder ir atrás de um trabalho, como a pessoa do interior, que tem lá a roça, ele vai, planta, colhe, ele é obrigado a ir lá a plantar para comer. E o que acontece é o contrário com a pessoa da cidade grande, que se acomoda por a gente ter essa larga doação. O que você acha? Eu não sei se essa pobreza toda ela é decorrente da filantropia. O que eu sei é que a filantropia ela faz bem para quem está doando. Não necessariamente ela vai fazer bem para quem está recebendo. Eu sou contra fazer isso? Não. Acho que a gente não tem que interferir na decisão individual de cada pessoa de fazer uma doação. Eu acho que isso pode gerar um incentivo disfuncional? Pode, mas é difícil. É difícil uma família... imagina a opção de você viver de doação. Ela não é uma opção confortável. Ela não é uma opção estável. Ela não é uma opção de autonomia ou de protagonismo, né?
Eu acho que as pessoas preferem e tendem a preferir uma opção de protagonismo. Eu imagino que se a gente conseguisse fazer uma política de inclusão produtiva para as pessoas aqui em São Paulo que funcionasse, essa situação não ia permanecer, né? Eu tenho ressalvas a gente travar a filantropia de forma geral, porque a gente não tem uma política que está incluindo essas pessoas ao trabalho, né? Então você tira, eu já ouvi essas discussões, a gente retira a filantropia em absoluto, o que vai acontecer com essas pessoas, né? Só que você manter uma filantropia que não caminha para a autonomia, o Betinho falava isso, né? A finalidade de toda assistência social que trabalha, pessoa que trabalha com pobreza, ela é acabar com ele mesmo, né? Então, no limite, a gente tem que sempre olhar para as pessoas, e é uma realidade, né, que elas estão feitas para brilhar. Enquanto não brilha, você não pode, você tem que socorrer, né? Você tem que gerar o alívio. Eu não acho que a filantropia vai ser tão útil, dado que você tem uma transferência de R$750. Acho que o nosso problema é desenhar programas de transferência ruim. Então, o Bolsa Família atual, só a título de exemplo, né? Se você tem uma família que é uma mãe e uma criança, ela vai receber R$750. 600 mais 150, que é o benefício lá por criança. Se essa mãe encontrar um trabalho por 450 e ela declarar, ela perde todo o benefício. Então, o desenho do nosso programa de transferência de renda hoje, ele é disfuncional. Eu acho que ele é bem pior que essa filantropia. Porque se ela encontrar um trabalho de 450 e declarar, ela perde os 750. Quem é em sã consciência que vai, mesmo querendo trabalhar, aceitar um trabalho de meio salário mínimo e perder um volume muito maior, né? Então, a nossa política de transferência hoje, ela está atrapalhando a inclusão produtiva, que é o pior cenário de todos. Eu acho que a política de transferência de renda ela não pode brigar com o trabalho. Ela tem que aliviar e incentivar. Então, quando a mãe... E assim, aí as pessoas falam, né? Nossa, mas você está defendendo um trabalho de R$500, de R$450. Eu estou, porque tem bilhões de evidências de que quanto mais a pessoa fica em casa, mais distante ela fica do mercado de trabalho. Você reverter a situação de alguém que está em casa nesse período de pandemia 2 anos é muito mais difícil do que alguém que está procurando emprego e conecta e continua trabalhando, né? Então, não só acho ótima a filantropia, eu acho complicado a gente ter políticas de transferência de renda que atrapalham o trabalho. Isso eu acho bem mais grave. Uma pergunta aqui. A gente falou bastante sobre mobilidade social, a gente falou bastante sobre o futuro, a gente não, na verdade você falou, a gente ouviu você falar. Falamos sobre mobilidade, falamos sobre o futuro, falamos sobre pobreza, falamos inclusive sobre a rampa de saída dos programas sociais. Em todos esses tópicos, a gente sempre toca um pouquinho de educação, que reconhecidamente é um bom meio para se sair de uma situação de vulnerabilidade. Acompanhando um pouco de fora o debate sobre educação no Brasil, e recentemente a gente rediscutiu o Fundeb, não me parece que o centro do nosso debate sobre educação está bem sintonizado com as questões de mobilidade social. A gente parece ainda... o debate é muito autorreferenciado. O debate sobre educação é muito sobre a estrutura da educação, sobre os mecanismos de educação, o pessoal da educação e muito pouco sobre o final da ponta, né? A ponta, as pessoas que estão lá sendo educadas e o que isso significa para cada uma delas. O que educação significa para cada uma delas. Eu queria te ouvir sobre como que a gente pode, na medida das nossas capacidades, puxar o fio da discussão no debate público para que a gente consiga, de alguma forma, trazer as discussões sobre a educação brasileira para o fim da educação, que no final das contas é preparar o cidadão para viver uma vida plena, uma vida próspera. Por onde a gente pode começar, na sua visão, essa conversa com a educação brasileira? Muito legal a sua pergunta, que eu tô me fazendo ela desde a semana passada. Eu não sei, mas eu acho que o que a gente deveria
onde a gente pode começar é entendendo que qualidade de educação é diferente de salário de professor. A gente não discute se o médico do hospital, se ele está ganhando o suficiente para fazer uma cirurgia. O médico do hospital tem que fazer uma cirurgia, ponto. Ele tem que conseguir fazer a cirurgia, ou sei lá, o que ele tem que fazer, ponto. E ele tem direito a pensar, a gente tem que pensar com muito carinho no salário dele. O que a gente está fazendo na educação hoje é achar que aumentar o salário de professora vai gerar, mexer, né, beneficiar, dar qualidade de trabalho para o professor, vai gerar qualidade de educação, vai gerar aprendizado. Você mexe no salário do professor, você gera aprendizado dos alunos. Isso não é verdade. A gente tem milhões de trabalhos que demonstram que você pode aumentar o salário do professor quanto você quiser. Isso não parece ter efeito. Uma vez estava uma discussão lá atrás do Ministério da Economia sobre esse assunto, e uma pessoa do IPE levantou a mão e falou assim: eu entendi o que você está falando. Você está falando assim, ó, tem uma piscina, e eu falo para você, Magno, nada até lá. Se você chegar lá, eu te dou R$1 milhão. Aí você fala, pô, não sei nadar. Não adianta eu aumentar o seu salário, eu te dar benefício, eu te dar bônus. Se você não sabe nadar, você não vai chegar do outro lado, né? Então, assim, salário de professor não é igual a aprendizado da educação. E a gente só discute isso. E aqui eu não estou fazendo um advocacy pela má qualidade da situação de trabalho do professor, de forma nenhuma. Assim como todas as profissões, o professor tem que ter um salário adequado e uma condição de trabalho adequada, né? Não tem por que não. Eu acho isso para os enfermeiros, para os policiais, por todas as profissões que eu não vou conseguir listar aqui. Mas a gente olha para o médico e para o SUS como número de vacina, número de exames, qualidade desses atendimentos, etc. A gente não está olhando o professor dessa forma. E se vocês olharem na imprensa e na discussão, ela é sempre sobre condição de trabalho. Aí e o que a gente fez, né? O Fundeb decidiu que 70% do recurso é para salário de professor. É a única profissão que tem na Constituição, não é um piso, veja. A gente tem piso para várias profissões, né? Não sei se na Constituição, mas a gente tem... Tem muita lei. O Fundeb, o que ele faz não é um piso, é assim, de todo o recurso destinado à educação, seja ele qual for, e ele é muito, 70% desse valor, que é gigante, vai ser distribuído entre os professores da rede. É muito grave. Não tem nenhuma meta atrelada de resultado, não tem aprendizado atrelado, não tem nada atrelado, né? Então, assim, a gente já amarrou o nosso barco na expectativa de que aumentar o salário vai gerar aprendizado. Eu acho que só pode ser porque a gente não consegue discutir educação. Porque você não vai ver isso na enfermagem. Vocês já viram, vocês já participaram nas discussões da saúde? A minha mãe é uma enfermeira, né? Eles têm atualização de protocolo a cada 6 meses. O protocolo de atendimento da enfermagem, o protocolo de atendimento da psiquiatria. Você fica discutindo método, protocolo, testando, atualizando. A gente não está fazendo isso, né? Quais são os livros da educação que o aluno tem que ter? Qual que é a qualidade da carteira, né, onde ele escreve? A gente não está falando de nada disso, né? Uma das coisas, por exemplo, que mais dá resultado é o tempo de exposição ao aprendizado. Então, a aula começar no horário, terminar no horário, parece ser uma coisa muito importante. Não vão ver ninguém discutindo isso. Quais são os mecanismos de controle do professor começar de fato às 7h30 e terminar às 8h30? Então, eu concordo. Nosso debate é super pobre. Eu acho que tem a ver com uma culpa que a gente sente de caramba, nossa educação é muito ruim. O que eu faço? Vou pagar o professor. Pago o professor. Eu espero que dê certo. Que, enfim, a ciência às vezes revela umas coisas que a gente não sabe, né? Vai que dá certo. Aumentou um monte. Vai que funciona, né? Não sei. Mas por hora, eu acho que a gente tem um problema bem grande. E assim, o aprendizado do ensino médio de matemática, ele é o mesmo há 10 anos. A gente não melhorou nada. E aí vem a reforma do ensino médio. Ótimo, eu sou contra a favor de fazer reforma, faz reforma. Só que parece, assim, uma discussão... O aprendizado de matemática, ele está estagnado há 10 anos. A carga horária de matemática na reforma do ensino médio não vai mudar. Não tem nenhum indicador dizendo como a reforma se conecta com o aprendizado de matemática.
Ou seja, o que a gente está discutindo? Né? Assim, parece um delírio, eu acho. Não que eu seja contra, eu acho legal. Quer fazer trilha, quer fazer não sei o quê, mas tudo bem, vamos fazer tudo isso aí. Só me explica aqui como é que você vai melhorar português e matemática, que é o que a gente sabe que tá muito mal. Não dá caldo. Então eu fico preocupada. Não sou anti-reforma, eu só acho que a gente gosta muito na educação do novo. Vamos fazer outro negócio. Pintar de verde, sei lá. Faz outro negócio. Eu acho que a gente tem que olhar pro velho negócio, né? Eu fui muitos anos atrás, eu fui passar uma semana em Sobral. Fui passar uma semana em Sobral e em Bete Santos. IDEB 8, eu fui numa escola IDEB 8,5, que é a maior que a da Europa, lá no interior do Cafundó do Judas, no Ceará, e Bete Santos mais longe ainda. IDEB 9. 9. É de 0 a 10, né? A gente deve ter umas 3, 4. Aí eu conversei com o professor, com a diretora, falei, e aí, né? O que vocês fazem? Tem aplicativo? Tem sei o quê? Aí a professora, não sei. Começo aula no horário, dou aula, faço prova. Cara que não aprendeu, eu chamo no contraturno, dou aula extra, faz prova de novo, corrige prova, dou exercícios, faz exercício. Quem falta, a gente vai perguntar porque faltou, e o outro coleguinha leva o trabalho. Assim, não tinha aplicativo, não tinha nada. Tinha um conjunto de pessoas cumprindo uma coisa quase militar, sabe assim? Eu não sei como é uma escola militar, na verdade, eu só querendo dizer, é quase, assim, uma coisa metódica de horário, cumprimento de currículo, cada um faz sua parte, é isso, né? É só o feijão com arroz, né? Eu acho que nas escolas que eu visitei em Sobral e Belo Santos, se a gente fizesse a reforma do ensino médio, ia ser ótimo. Só tem que eles já estão resolvidos com o português e com a matemática, né? Então, enfim, compartilho da sua preocupação. E só antes da gente se despedir, só dar um aviso que nós estreamos essa semana, aqui pelo Instituto Millennium, o nosso programa de Millennium Challenge Papers, que são 10 perguntas, 10 desafios, que podem ser respondidas com papers, e os melhores soluções vão receber um prêmio de R$3.000 e também serem publicados pelo nosso instituto. Então também deixo o convite e o link para aqueles que quiserem participar. O prazo de inscrição vai até 31 de agosto. Novamente, Laura, muito obrigado. Foi maravilhosa toda a tua explicação. Muito bom ter a tua colaboração com a gente. E deixo aí para suas considerações finais. Eu agradeço enormemente o convite. É sempre um prazer discutir a política social. E eu acho que, se eu fosse deixar uma contribuição final, é que a gente tem no Brasil o recurso, a gente tem expertise em vários territórios. Está na hora da gente decidir, eu acho. Está na hora do Brasil absorver o que ele tem de territórios, né, que fazem as coisas direito, escolher um caminho e executar. A gente não tem... Eu acho que eu queria deixar a mensagem para vocês de acabar com a síndrome de que a gente não sabe. A gente sabe fazer as coisas, a gente tem caminhos, né? Dá para fazer, é só a gente querer. Obrigada. Vamos querer. Muito obrigado.